Oiê, voltei. Cá estou eu para responder as perguntas de vocês sobre a viagem, tá? Eu pedi pra me perguntarem lá nos stories sobre a viagem e recebi várias perguntinhas que eu vou responder agora, tá? E também quero dar algumas dicas, falar de algumas coisinhas. Se der tempo, falo nesse vídeo, senão eu faço um outro só com dicas à parte, que vocês não tenham perguntado, mas que eu acho importante falar. Primeira pergunta. Ai, meu namorado, é bom viajar comigo? Não, é péssimo, por isso que eu não viajo. Mentira, é ótimo. Qual hotel você ficou? A Caroline perguntou. Caroline, eu fiquei no Aloft Miami Airport. É uma rede, eu não conhecia essa rede de hotéis, Aloft, mas tem em todo lugar do mundo, tipo assim, todo não, mas tem em vários lugares. E é ótimo, tipo, é a mesma estrutura em todos os lugares e é, tipo, muito, muito bom mesmo, eu adorei. Eu queria saber sobre o chip, a Sheila perguntou. Quanto tempo demora pra chegar em BV, qual o valor, funciona no exterior, tem que fazer recarga? O chip que eu uso é da Easy Sim For You. Eu não vou me estender muito nessa pergunta porque eu já falei disso no vídeo de Nova York. Mas se você entrar lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na edição, Easy Sim For You, tem o site lá que você entra e tem todas essas informações que você me perguntou. O tempo demora, tipo, de acordo com o Sedex, né? O meu, a primeira vez, demorou menos de uma semana, mas aí você tem que cotar. Não faz recarga, você escolhe o plano de acordo com os dias que você vai ficar. Por exemplo, eu vou ficar 5 dias, eu compro para 5 dias. Vou ficar 6, eu compro para 6. Você faz o seu plano individual e personalizado. Você acha mais vantajoso comprar equipamentos eletrônicos nos Estados Unidos? Com o dólar em alta, estou em dúvida. Mariane Paiva. Olha, Mariane, por incrível que pareça, eletrônico ainda vale a pena, mesmo o dólar estando alto. Eu fiz aqui uma tabela de comparação. Eu anotei vários preços e pra dar uma ideia pra vocês. Coisas da Apple, que é o que mais sai, né? O que mais querem comprar lá, pra dizer a diferença. O Apple Watch, que é esse reloginho aqui que eu tenho, o novo lançamento dele lá nos Estados Unidos, o maior que esse meu, que é o mais caro, custa 385 dólares já com a taxa de Miami, né? E aí isso equivale com dólar 3,80 a mais ou menos R$1.463. Aqui no Brasil, no Mercado Livre, tá? Porque no site da Apple mesmo é bem mais caro. No Mercado Livre você encontra de 1.800. Então, Apple Watch não é tanta diferença. Mas, se você vai, eu tenho um parente muito próximo, pai, mãe, sei lá, irmão, que tá indo, que possa trazer pra você, vale a pena economizar, né? Óbvio. Qualquer R$10 que você vai economizar, tá valendo. Aqui, lembrando que lá é à vista e no Brasil ainda parcela, tá bom? Agora a câmera que eu comprei. A câmera que eu comprei, que é essa que eu estou usando pra gravar, surreal a diferença, tá? Eu paguei na minha câmera G7X Lumix Panasonic com uma lente 25mm 1.7, 695 dólares com a taxa, tá? Que isso pra mim, porque eu comprei meu dólar 3,28, saiu a R$2.280, mais ou menos, tá? Mas com dólar 3,80, que igual tá hoje, sairia um pouco mais caro, mas ainda assim eu vou dizer quanto ela tá custando no Brasil pra vocês terem uma ideia da diferença. No Mercado Livre, só a câmera com a lente normal que ela já veio, igual que eu comprei, custa R$3.700 no Mercado Livre, tá? Isso eu peguei o preço mais baixo, assim, tá? Eu nem sei se o vendedor era tão confiável, que tinha mais caro. E a lente, a parte que eu comprei, custa no Mercado Livre R$1.450, ou seja, R$5.150 se eu fosse comprar o mesmo equipamento lá, tá? 2.280, que saiu pra mim, 5.150, é mais que o dobro, então isso sim vale muito a pena, tá? O iPhone X, 256 GB, também fiz uma comparação, que é o que eu uso. Lá ele sai mais ou menos 1.230 dólares, ele custa 1.149 e aí tem as taxas. Com o dólar 3,80 ele sai 4.675. Aqui no Mercado Livre você encontra de 6.200, 5.000 e pouco. Então é uma diferença bem grandinha também. Então vale a pena, mas lembrando que é à vista, tá? O que eu faço sempre, eu compro meu iPhone lá, vendo aqui pelo preço daqui e troco lá sem gastar nada. Eu sempre faço isso. Queria saber sobre o planejamento da viagem, quanto custou a passagem e a hospedagem. Planejamento da viagem, gente, eu decidi ir mais ou menos quando eu voltei de Nova York, eu acho, início de março. Eu casquetei, na verdade, que eu queria viajar. Não era necessariamente para os Estados Unidos, eu comecei a pesquisar Nordeste, era a minha primeira opção, mas estava muito caro. Eu pesquiso, eu já falei também em outro vídeo, que é Skyscanner, Booking, Viajanet, esses sites de passagem, Decolar. Pesquiso pacote e pesquiso avulso.
tá? E aí pesquisei, tipo, pra Orlando, pesquisei pra Miami, pesquisei pra São Luís do Maranhão, pesquisei pra outros lugares do Nordeste que agora eu não tô lembrando. E tava, tipo, só passagem pra São Luís, eu queria ir pros Lençóis Maranhenses, tava mais de R$2.000 a passagem. E aí comecei a pesquisar e tal. E eu tinha voltado com dólar de Nova York, porque como foi rápida a viagem, e eu não comprei muito, voltei com dólar e o meu namorado também. E aí eu achei uma passagem saindo de Manaus pra Miami de R$1.700. Aí comecei a pesquisar hotel, achei o Aloft em conta e comecei a pesquisar a passagem Boa Vista Manaus, com mala, tudo, botei tudo no papel. Colocando tudo no papel, vou falar pra vocês agora os preços, tá? Ó, o hotel por pessoa saiu $191. Vezes R$3,80, R$727 por pessoa o hotel, tá bom? Todos os dias. Como que a gente fez? O Booking descontou $98 do cartão de crédito e lá a gente pagou $285, que era a diferença, tá? A passagem saindo de Manaus pela Copa, eu comprei no site da própria Copa, o hotel pelo Booking, pela R$1.750 por pessoa, tá bom? E de volta com bagagem. 2 malas de 23 quilos, Manaus, Panamá, Panamá, Miami, Miami, Panamá, Panamá, Manaus. A passagem daqui pra Boa Vista de Azul foi R$300, a ida com mala, tá? E a volta de Boa Vista de Manaus pra Boa Vista, domingo, foi R$100 de TAM, tá bom? Então tudo deu, passagem saindo de Boa Vista, né, no caso, e hotel deu R$2.877, tá? Então, respondendo sua pergunta, passagem e hotel por pessoa foi isso. Então, eu acho super em conta mesmo, tá? Outra pergunta. Tenho curiosidade de saber o valor em média que tem que levar para passar 15 dias por lá. Um amigo me falou que tudo incluído, passagem de ida e volta, dá uns 15 mil. É por aí mesmo? Olha, eu acho que não chega a ser tudo isso. Na verdade, eu sempre digo que depende da viagem que você quer fazer e que você pode fazer, né? Se você vai viajar e não vai comprar nada, você não vai gastar R$15 mil, entendeu? Mas, assim, talvez chegue perto disso, sim. Em 15 dias é muita coisa, tá? Eu vou fazer uma média, tipo assim, 2.700 foi o que a gente gastou. Aí, por exemplo, mais carro pra 15 dias, tem que botar tudo na ponta do lápis. Gasolina e alimentação. Alimentação eu diria pra levar, por exemplo, uns $500 a $600 pra comer bem durante 15 dias. Isso dá... Vou fazer uma soma aqui pra ver se dá certo. R$1.700 da passagem, com base na que eu paguei, né? Se você pegar uma desse valor, mais $500 $600 de alimentação pra 15 dias, 600 vezes 3,80 daria 2.280, mais 1.800 da passagem, vou colocar. R$4.080. Isso passagem mais comida. O hotel também depende. Se você for ficar, por exemplo, nesse hotel que eu fiquei, se eu gastei $285 ou $383 em 4 dias, 4, 8, 12, 15. 383 dividido pra 4, $95 por dia, vezes 15, $1.436 vezes 3,80. Mais ou menos você ia gastar R$5.457 de hotel, tá bom? Mas aí dividido por 2, que daria 2.728. Mais 2.200 da alimentação, mais 1.700, 1.800 da passagem, R$6.728, mais ou menos, hotel, passagem e alimentação. Aí tem o carro. O carro pode colocar mais, sei lá, uns mil e poucos reais, entendeu? Enfim, eu acho que não gasta 15 mil. Resumindo minha matemática aqui, eu acho que você não chega a gastar tudo isso, não. Se não for comprar, tá? Se não for comprar, isso é sem compras. Porque a gente com compras é muito relativo. Você leva o dinheiro sabendo que você vai gastar, etc, tá? Então ignorem aí minhas contas loucas. Preço das passagens e hospedagem. A Edjane perguntou. Já falei, passagem e hospedagem. Damila queria saber sobre passagens baratas. Como você planeja suas viagens para que ela fique barata? Tátila, acho que é Tátila. Sim, eu já falei também no vídeo de Nova York sobre isso. Eu pesquiso muito, coloco tudo na ponta do lápis. Ah, a passagem é tanto? Mas e aí, com a bagagem fica quanto? Saindo de Boa Vista fica quanto? Saindo de Manaus fica quanto? De milhas tá quanto? Mas quanto que eu tenho que levar? Por exemplo, pra Fortaleza. Mas quanto é o aluguel de carro lá? Eu dosei. Quanto é o aluguel de carro nos Estados Unidos? É mais barato, o carro é melhor e dá no mesmo. Quanto é a gasolina no Brasil, quanto é a gasolina nos Estados Unidos? Quanto eu vou gastar? Quanto tempo eu demoro pra chegar? Tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Então é realmente planejamento e pesquisar muito. É mais em conta alugar casa ou ir pra hotel como vocês foram? A Sara perguntou. Em Miami, eu nunca fiquei em casa em Miami, mas em Orlando eu sei que se você tiver em pelo menos umas 6 pessoas, compensa bem mais ficar em casa. Além de ser mais confortável, sai mais barato
Enfim, eu acho que é bem melhor ficar em casa se você tiver no mínimo 6 pessoas pra dividir. Eu acho bacana alugar aquelas casas bem grandes. Mas em Miami eu não sei. O rapaz até disse que aluga casa, mas eu não sei. Eu acho que é melhor ficar em hotel mesmo em Miami. Duda, quantas pessoas pediram pra trazer algo de lá? Ai, amigo, eu falei, ainda bem que tu fez essa pergunta, porque deixa, entendeu? Para falar sobre isso. Gente, isso é uma coisa muito chatinha de se falar. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo querem ir para os Estados Unidos, creio eu, né? Ou já foi ou quer pegar mais alguma dica. Quando você for, tá? Que você vai, pensa que você vai. Quando você for, você vai saber o quanto é chato quando as pessoas ficam te pedindo coisas. Sério, porque assim, é uma viagem corrida, é uma viagem que você quer aproveitar. Aí todo mundo, ai, vai pros Estados Unidos, não, traz isso pra mim. O pior é quando você já tá lá, que um monte de gente fica te pedindo e fala, ai, traz que eu te pago aqui. What? Oi, querida, então eu vou tirar do meu dolinho, você vai me pagar em real quando chegar? Não. Gente, são coisas assim que não tem lógica, entendeu? Quando a gente vai pra lá, a gente já vai com super encomendas da família, tipo, que não tem como dizer não. Entendeu? Aí mais várias pessoas, se você tiver muita intimidade, for muito amiga, for uma coisa assim que você tem certeza que ela vai na loja, tu dá o dinheiro, pesquisa, ó, é tanto, com a taxa é tanto, vai lá, se tu achar, tu compra, se não achar, beleza. Agora, tipo assim, eu não vou nem falar aqui os pedidos que eu já recebi, porque é bizarro, mas por favor, não seja esse tipo de pessoa. Só se você tiver muita afinidade, intimidade, dá o dinheiro antes, ou fala, compra no cartão de crédito, eu te dou todas as taxas. Ou, tipo, sabe, não pede nada extra... Ah, não. Entenderam, né? É muito chato. Quanto tempo antes você comprou a passagem? Essa eu comprei em março. Eu não comprei muito antes, mas geralmente eu compro antes. Por exemplo, eu vou viajar em novembro, eu comprei a passagem em janeiro. Eu vou viajar em setembro, eu comprei a passagem em dezembro. E quando eu fui pra Nova York, em fevereiro, eu tinha comprado em agosto. Ou foi outubro, alguma coisa assim. Então eu compro geralmente pelo menos 6 meses antes. Só essa que foi decidida em cima da hora, assim, porque era feriado. E aí eu comprei 2 meses antes. Que perguntas eles fazem na imigração? O Kenison perguntou. Eles perguntam sempre quanto tempo você vai passar, quanto você tá trazendo e o propósito da viagem, lazer. Geralmente onde você vai se hospedar, alguma coisa do tipo. Mas só, tá? Só isso. Geralmente, como às vezes eu levo dinheiro de outras pessoas pra comprar encomenda, eu nunca falo, tipo, exatamente quanto eu levo. Eu tenho medo deles falarem, nossa, tipo, tá com muito dinheiro, mas não é tudo meu, entendeu? Então eu falo sempre um pouco a menos. Quanto foi o aluguel do carro Mara com Wi-Fi? O Hélio perguntou. Gente, o aluguel do carro foi com a JSPE, tá? Eu marquei o Instagram deles lá no meu e eu vou deixar aqui também no vídeo. Eu fiz parceria com eles, então paguei só o seguro do carro, $100. Mas eu perguntei dele quanto sairia se eu fosse pagar realmente. Ele disse que sairia em torno de uns $230, tá? Os 4 dias com o carro com Wi-Fi. E eu pesquisei, e aí no site que eu costumava alugar, iria sair mais ou menos um carro parecido com esse, R$1.058, tá? Isso à vista, sem Wi-Fi. Isso o carro sem Wi-Fi. Ou R$1.142 no cartão. O nosso, saindo $229, vezes 3,80, iria sair mais ou menos R$705, tá? Deve ser um pouco mais, alguma coisa do tipo, mas tipo, compensa bem mais alugar com eles, porque além deles falarem tudo em português, você não tem dor de cabeça na hora de devolver o carro, compensa bem mais. Então foi isso. O carro com Wi-Fi fez toda a diferença. Aí outra dúvida, você fala inglês e tudo mais, facilita muito, mas gostaria de saber se para Miami tem algum guia ou site em específico que você pode indicar para quem quer viajar, mas não fala inglês. E gostaria muito de ajuda para conhecer essa cidade. Meu amor, eu já falei no outro vídeo também de Nova York, me perguntaram isso. Eu não falo fluente. Eu entendo sim algumas coisas, mas às vezes eu não entendo nada que a pessoa tá falando. E eu falo, I don't understand. Entendeu? E aí ela tenta me explicar. Ela fala espanhol, ou fala não sei o que, ou chama alguém, ou usa o tradutor. Enfim, mímica, linguagem dos sinais. Meu amor, você não precisa falar uma vírgula de inglês pra ir pra Miami ou pra Orlando, tá? Pra outra cidade pode até ser que precise um pouco mais, Nova York, mas Orlando e Miami todo mundo fala espanhol. E espanhol, se falado devagar, a gente entende. Entendeu? A gente consegue entender. Então, é isso. Te acompanha, Nana. Onde você compra passagens, organiza roteiro e o tempo de antecedência? A Tainá perguntou. Tainá, já respondi tua pergunta, eu acho, né? Onde eu compro, depende. Pesquiso sempre Skyscanner e vejo lá onde tá mais barato. No site da empresa, no ViajaNet, no Decolar, etc.
Organizo o roteiro, às vezes eu organizo, às vezes eu vou sem roteiro mesmo, vou falar só eu quero ir tal lugar, mas não faço o roteirinho pronto. Eu não fiz pra essa viagem, por exemplo. O tempo de antecedência eu tento sempre com 6 meses, tá? Sempre eu tento organizar com 6 meses antes. A Mandy perguntou: fala um pouco como é viajar no feriado pros Estados Unidos. Eu nunca imaginei assim que daria. Tempo de ir e voltar. Tu faltou na quarta o serviço e a duração do voo. Sim. Como meu aniversário caiu na terça, eu comprei a passagem saindo de terça pra quarta de Manaus. Aí o que eu fiz? Eu acumulei horas no meu trabalho, fiz banco de horas, né? Fiz cursos e tal, de manhã e de tarde. E aí eu acumulei horas. Saí mais cedo no dia do meu aniversário pra pegar o voo. Aí fui pra Manaus terça, fiquei a tarde toda em Manaus. Saí de Manaus 3h30 da manhã de terça pra quarta, já no dia 30. E o voo com escala no Panamá, eu saí 3h30 da manhã de Manaus e cheguei em Miami 10 para meio-dia. Mas se for voo direto, são 5 horinhas de voo, tranquilo demais. E aí cheguei em Miami 10 para meio-dia da quarta, fiquei o resto da quarta, quinta, sexta, sábado. Saí de lá domingo, meio-dia também, cheguei em Manaus 8 e pouco da noite. Saí logo em seguida de TAM e cheguei em Boa Vista domingo à noite ainda, 11h30 da noite. Então dá tempo tranquilo. Se eu morasse em Manaus, minha filha, não ia prestar, que todo feriado eu queria bater o pé lá em Miami. Mas, e sim, eu faltei trabalho na quarta. Eu tinha banco de horas e aí eu usei minhas horinhas para faltar quarta. Tudo certinho, tá? Você passou poucos dias, gostaria de saber se compensa com relação aos gastos com passagem, hospedagem e transporte. Você poderia fazer um resumo de quanto são, nananã? Bom, já falei, né, mais ou menos quanto custa. Falei que custou pra mim 2.700, 2.800 reais, aí mais o carro, 100 dólares, que foi o que eu paguei, né, porque eu fiz parceria, dividido por 2, então deu uma média de 3 mil reais. 3 mil reais, fora alimentação, etc. Mas compensa, gente, compensa. Feriadão desse aí tem que aproveitar. E saiu bem mais barato, com certeza, do que se eu tivesse ido pro Nordeste, porque eu ia gastar muito mais, eu tenho certeza. Quanto fica em real o valor do hotel, aluguel do carro, passagem? Falei. É difícil comunicar lá pra quem não sabe inglês? Não é. Como já falei, a linguagem dos sinais, todo mundo fala espanhol, muita gente nem entende português, então é tranquilo, tá? Dos valores eu já falei. Como conseguir promoções legais pra pagar um feriado, se vale a pena assim? Quanto tempo de antecedência, site? Já falei também. Vale a pena, sim, eu acho, pagar um feriadão, tem que ser esses de quinta e sexta, e se você puder faltar um dia, assim, na quarta, se organiza, né? Mas quem mora em Manaus nem precisa faltar na quarta-feira, às vezes. Você e o André são fluentes em inglês ou tiveram alguma ajuda pra entender? Não, a gente se virava. Quando eu entendia, às vezes ele não entendia, ou quando ele entendia, às vezes eu não entendia, então a gente se ajudava, eu botava no tradutor aqui e falava, enfim, a gente se virava, mas a gente não é fluente. Quero saber sobre estacionamento. Em Orlando, a maioria dos lugares é gratuito e tem seu próprio estacionamento. Vi que em Miami a maioria é pago e às vezes tem que estacionar na rua e pagar como se fosse uma zona azul. Gente, estacionamento em Miami é um absurdo. Quem assistiu os vlogs viu que, tipo assim, a gente pagou uma fortuna de estacionamento. Foi 20 dólares uma vez que a gente foi pra Miami Beach pra passar 5 horas. 20 dólares é, tipo, mais de 70 reais de estacionamento. Tem um dia que a gente pagou 10 dólares. Quando você para na rua também, você tem que pagar ou nas maquininhas ou no aplicativo. Tudo tem que pagar. Um dos motivos de eu ter escolhido o hotel no aeroporto foi porque não pagava estacionamento. O estacionamento era grátis. Todos os outros hotéis, praticamente, das outras áreas, Miami Beach, tudo, você tinha que pagar, fora o hotel, fora umas taxinhas que tem, mais, tipo, 30 dólares por dia pra ficar o carro no estacionamento. É um absurdo. Isso é um absurdo. Dicas de mala pra viagem, como levar os looks, o que levar na necessaire. Esse eu acho que tem que ser mais um vídeo à parte, né? De dicas de mala. Damila, onde você tirou seu visto pra viajar pra fora do Brasil? Amor, primeiro assim, o visto para os Estados Unidos você tira ou em Brasília ou Recife, ou São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano. Deve ter em alguma outra cidade que eu não estou lembrando, mas o Google te responde essa pergunta, tá? O visto é só para os Estados Unidos. Para ir para Europa você não precisa de visto, tá? Que eu nunca fui na Europa, mas que eu saiba, o seu visto para Europa é quando você vai entrar lá já no país. E o visto tipo canadense também tem outro jeito de tirar, você não precisa ir no local, eu acho, enfim. Mas o visto americano tem cidades específicas, você tem que ir, agenda pelo site, paga uma taxa, tem que ter o passaporte, vai, faz a entrevista, leva uma série de documentos, eles vão dizer se aprovam ou se não aprovam o seu visto. E vale por 10 anos. Algo deixou a desejar sobre a viagem? O que mais você gostou? Não, nada me deixou a desejar, assim. Só de querer ficar mais, né? Mas sempre que eu vou, eu quero ficar mais, então isso não leva muito em conta. Eu sempre quero voltar. O que eu mais gostei foi do hotel, que me surpreendeu, assim,
positivamente, que eu fiquei com medo, assim, era um receio que eu tinha do hotel, né, porque eu escolhi pelas fotos e tal, eu tinha medo de não ser igual como eu tinha planejado. O carro também com Wi-Fi foi, tipo, uma das coisas, assim, melhores da viagem. E, deixa eu ver o que mais. A proximidade do shopping, enfim, gente, tudo, eu amo aquele lugar, eu amo. Outra coisa, Renata perguntou, saber o que tem pra fazer além de compras, passeios, restaurantes, Miami é mais legal que Orlando? Assim, Miami tem mais opções pra fazer do que Orlando, mas eu não fiz, tipo, essas coisas meio turísticas porque realmente não gosto, mas a Miami tem, tipo, aquários, tem jardim botânico, tem zoológico, tem várias coisas, tem várias cidades pertinho também que dá pra conhecer mais que Orlando. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de Orlando, eu gosto mais de Orlando que Miami. Miami tem praia, Orlando não tem praia, mas Orlando tem infinitos parques que eu amo, então é difícil falar. Restaurantes, sem dúvida, Miami tem bem mais opções. Apesar de Orlando ter bastante, mas Miami eu acho que nem dá pra comparar. Tem muito mais opção de restaurante em Miami. Compras eu acho que é igual, talvez Orlando seja um pouquinho mais barato assim de ter mais outlet, mais promoção, mas Miami, em compensação, acho que você encontra mais leque de opções também, tá? Mas eu prefiro Orlando. Ufa, gente, respondi todas as perguntas de vocês, o vídeo ficou enorme, tá? Mas eu vou gravar um outro com minhas dicas, tá? Coisas que eu não respondi aqui pra vocês, mas que eu queria falar. E sobre também eu ter sido parada na alfândega. Sim, eu fui parada na alfândega. E eu vou contar isso no próximo vídeo pra vocês, tá? Então curtam esse vídeo, se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que eu não esclareci, deixa aqui embaixo, tá? Desculpa qualquer coisa, até prendi meu cabelo pra não ficar pegando nele. Fiz um monte de continha aqui, eu não sou boa de matemática. Se qualquer coisa que tiver errado aí, ignorem. Vou tentar botar o mais claro possível aqui na edição. Mas é isso, se inscreva aqui no canal, compartilha com as amigas, dá dica pra quem tá indo pros States, tá? Beijo!